Tá quente. Para quem não lembra o que é o tá quente, é o meu mantra, né? Minha frase de efeito, que são as iniciais da expressão muito usada na vila, na periferia, né? Para qualquer desafio, que são as iniciais de tu acha que eu não te dole? Isso para tudo, qualquer desafio, qualquer problema, enfrentar assim, olhar para o desafio, olhar para a prova do Enem, olhar para a prova do vestibular, da URGS, da USP, da UFSC, qualquer vestibular do Brasil e olhar e falar assim, ó, eu não tenho medo de ti, tu acha que eu não te dole? Até porque nós estamos muito bem protegidos pelo Aula D, esse projeto maravilhoso que tu tem que compartilhar, tem que curtir, tem que indicar pro teu amigo, tem que mostrar pra avó na sala para ela ver, tá? Porque é muito legal esse projeto da democratização do ensino. E a gente está onde aqui? No período regencial brasileiro de 1831 a 1840. Lembra, né? O período que vai de mediação entre o primeiro reinado de Dom Pedro I, que foi curtíssimo, cheio de problemas, e o segundo reinado de Dom Pedro II, que começa em 1840. Então, nós temos 9 anos do período regencial. Tá? E na aula passada a gente viu a introdução desse período, a gente notou, e eu conversei com a galera aí no vídeo, tá? Mostrando que é muito famigerado, leva medo por um excesso de informações, de grupos políticos, né? De acontecimentos, de nomes dos representantes, vários regentes, 3 regentes, depois mais 3, depois mais um, depois mais um. Mas isso tudo é tranquilo, porque a gente viu também que nós temos 2 fases importantes. Né? De 31 a 37, o avanço liberal. E de 37 a 40, o regresso conservador. E vamos começar agora a adentrar nesse período regencial e vocês vão ver que é barbada. Olha aí, ó. Em primeiro lugar, tá? Avanço liberal, de 31 a 37. Lembra? Descentralização. Tem que lembrar do vídeo passado. Falou de avanço liberal, não tem nada a ver com sentido mais filosófico, ontológico, conceitual, sociológico. Não. Ele é, no Brasil, um conceito de regionalização dos interesses políticos. Porque, afinal de contas, como eu disse, eram ambos, né, do mesmo grupo, latifundiários, conservadores, que queriam manter a escravidão dentro do Brasil. Portanto, a ideia liberal era uma ideia de autonomia para províncias. E olha aí, teoria do ovo frito. Então, avanço liberal, descentralização ou clara do ovo, porque é descentralizado, ó, para as províncias. Pensou em avanço, pensou em clara do ovo aqui. A teoria do ovo frito é infalível. É infalível essa teoria. Certo? Então, o que nós vamos ter nesse período aqui do avanço liberal? Foca na TV. Ó, a criação da Guarda Nacional, a criação do Código do Processo Criminal e o ato adicional. 3 fatores importantes que vão de 31, né, até 37 aqui, no caso o ato adicional até 34. Mas essa primeira fase aqui, desses 3 assuntos, esses 3 efeitos, acontecimentos, são efeitos descentralizadores. Avanço liberal. Olha só, vamos pôr à prova isso aí agora. A Guarda Nacional, 1831. Olha a definição que eu coloquei ali, ó. Uma força paramilitar elitista, certo? No final do primeiro reinado, né, com as confusões com a saída do Dom Pedro e o ódio que alguns portugueses vão ter, alguns brasileiros vão ter com qualquer português, reforçando o anti-lusitanismo dentro do Brasil, certo? Vai gerar com que confusões, revoltas, pequenos, né, incidentes aconteçam e as províncias se sentem amedrontadas por revoltas populares, até com a ausência do imperador. Inclusive membros do exército, que ainda é fraco no Brasil, participam de certas sedições, certos conflitos, tumultos. Aí vai ser criada a Guarda Nacional, autorizada pelo então ministro da Justiça, Padre Diogo Feijó, que depois vai ser regente do Brasil. E essa Guarda Nacional, ela é o quê? Ela é uma espécie de milícia paramilitar, não é o exército, criada para defender os interesses e a propriedade das elites locais. Inclusive o chefe da Guarda Nacional vai ser chamado de coronel. Tá aqui a estreia, galera, de um personagem extremamente famoso e fundamental para a gente entender depois a República Velha. Que vai ser aquele cara que vai ter um poder local baseado no apadrinhamento, na coação e na violência. Né? Um poder local muito forte. Certo? O coronel, o fazendeiro. Percebam, eu falei até agora de coisas conservadoras. É uma milícia elitista,
conservadora para defender a propriedade contra revoltas populares. O que é isso? Isso é uma coisa, em tese, conservadora. E é por isso que a galera erra nos vestiba. É por isso que a galera não entende. Porque, apesar de ser conservador, chamamos de avanço liberal porque essas milícias, porque a Guarda Nacional, essa força paramilitar, ela é provincial e não é no centro do país. E se é provincial, é Clara do Ovo. E se é Clara do Ovo, é avanço liberal, tá? Essa é a lógica para qualquer fenômeno nesse período, nessas datas aí de 31 até 37. Depois a gente vai ter também o Código do Processo Criminal, blá 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 blá. É 32, é avanço liberal. Então já era. É uma descentralização da justiça. Olha o que nós temos aqui. Nós temos a criação do juiz de paz, que vai atuar muitas vezes como se fosse um prefeito. Então nós temos o quê? Uma atuação jurídica da justiça nas províncias. Inclusive esse juiz de paz que vai tratar com tudo que é tipo de coisas ligadas ao direito, né, essas coisas jurídicas dentro das províncias, ele vai ser eleito ali pelos latifundiários locais, né, pelos proprietários, por aquele grupo de poder em cada província. E aí vai ser criado também aqui o habeas corpus, onde o sujeito ele tem essa liberdade de responder o processo em liberdade até, legal, né? Liberdade, responder o processo em liberdade. Que loucura. Ele pode responder em liberdade até que seja condenado e outras, digamos assim, e outras permissões que tem até a condenação final. Criado aqui. Mas isso também não importa. Importa que falei de Código de Processo Criminal é avanço liberal. Por quê, Marcito? Por quê? Porque é descentralizado. É para as províncias. E fechando essa parte aqui do avanço liberal, uma reforma na Constituição de 1824. Lembrando vocês, vamos fazer uma fofoca aqui. Tô ligado, né, aqui. Grande treta, grande diguidinha, sererê, aderê, betuberê, contra a Constituição de 24 foi, né, ela se tornou algo centralizado. O poder moderador tirava, parece, o Dom Pedro do pacto constitucional como se ele fosse quase um absolutista. E o ato adicional, olha só, o sangue de Jesus tem poder. O ato adicional, ele vai tentar criar medidas descentralizadoras, né, da primeira Constituição. Por exemplo, vai criar assembleias legislativas provinciais, que vão dar poder de voto a decisões locais, decisões provinciais. Então o poder legislativo vai ter mais força política nas províncias, certo? Outra coisa, vai ser extinto o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é aquele grupo, aquele clã político envolvido com Dom Pedro I, que criou junto com Dom Pedro a primeira Constituição, que vocês lembram, ela foi outorgada, imposta de cima para baixo. Esse órgão, por enquanto, está extinto e o poder moderador suspenso na gaveta. Não tem imperador, como é que vai ter poder moderador? Tá? Então, ou seja, medidas aqui, assembleias legislativas provinciais, medidas descentralizadoras. Vai ser criado um município neutro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é como se fosse, por exemplo, um conceito de Distrito Federal de hoje, né, para Brasília. Está dentro de Goiás, mas não é subordinada nas suas esferas administrativas ao Estado de Goiás, à Unidade Federal de Goiás, mas sim ao próprio governo federal, porque ela é o distrito. Aqui o Rio de Janeiro vai ter essa concepção no sentido imperial, um município neutro, a sede do Império, o Rio de Janeiro. E a partir de agora, do ato adicional, nós temos a criação da ideia de uma regência una, um regente para governar o Brasil. E aí, é nesse momento que alguns historiadores chamam o período regencial de a experiência republicana. Por quê? Porque vai ter um regente no Brasil que vai governar sendo eleito, ainda mantendo voto indireto, os mesmos critérios da Constituição de 24, só que eleito pela população, tá? E com cargo, com um tempo de 4 anos, parecendo um presidente de hoje, como a gente tem. Por isso aí, dentro do período monárquico, o que eles chamam de experiência republicana. Porque, na verdade, nem liberal, nem conservador não pensava em república. Por quê? Porque eles tinham medo. Porque eles tinham medo de perder muito dos seus privilégios, muito daquilo conquistado, escravocratas, latifundiários, e a ideia da federação da república assustava, porque viria, né, mais participantes, viria mais radicais, descentralizaria e os seus interesses estariam ameaçados. O avanço liberal, portanto, Clara do Ovo, a primeira fase do período regencial, esse conturbado, mas interessante e, na real, fácil
período imperial brasileiro aqui. E no próximo vídeo a gente vai ver o que? O regresso conservador. A gente vai correr, vai se lambuzar dentro da gema do ovo. Centralização. Certo? Não perde o próximo vídeo então. Regresso conservador e o famoso golpe da maioridade. Beijo do Marcito, Digidin e tá quente.